aparecer. Diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, o Legislativo de Piraí passa a transmitir ao vivo, através da Câmara Piraí Web, a sessão ordinária. Câmara Municipal de Piraí. Legislativo com ética e transparência. Boa noite a todos. Está aberto o registro de presença. Havendo o número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão, referente à 30ª sessão ordinária do primeiro período. Solicito o vereador João Máximo que faça a leitura do texto bíblico. Boa noite, senhor presidente, distinto público presente, internauta que nos assiste. Hoje, a referência bíblica, senhor presidente, está no Salmo 105, que diz: agradeçam a Deus, ó Senhor, anunciai a sua grandeza, e contem às nações as coisas que eles têm feito. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele. Falem dos seus atos maravilhosos, e tenham orgulho daquilo que o Senhor tem feito. Que fique alegre os corações de todos os que adorem a Deus. Ó Senhor, procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Jacó, servo de Deus. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus, o escolhido de Deus. Lembrem de tudo que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como Ele tem condenado os nossos inimigos. Amém, senhor presidente? Só até aqui. Coloco em discussão e votação a ata da sessão anterior. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 6 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Projeto de Decreto Legislativo número 10 de 2019. Concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Leandro dos Santos Avelino. Faço saber que a Câmara Municipal de Piraí aprovou e seu presidente promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. O Poder Legislativo Municipal, usando das atribuições que lhe confere, privativamente o inciso 22 do artigo 19 da Lei Orgânica de Piraí, concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Leandro dos Santos Avelino. A confecção do título a ser entregue ao homenageado será encomendada à pessoa de comprovada capacidade artística musical e sua ortógama ao homenageado será realizada em sessão solene, especialmente convocada para tal finalidade em data previamente estabelecida pela presidência da Câmara Municipal de Piraí. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto ocorrerão à conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementado. Artigo 4º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação e revoga-se as disposições em contrário. O município de Piraí, um dos mais expressivos do estado do Rio de Janeiro, sempre se mostrou cauteloso ao ofertar título de cidadão honorário piraiense àqueles que entendemos ser merecedores de tão honrosa comenda. Assim, entendemos que tão significativa homenagem deverá ser concedida àqueles que prestaram e prestam relevantes serviços à comunidade piraiense. O senhor Leandro dos Santos Avelino nasceu no dia 9 de setembro de 1974, em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. O homenageado é filho do senhor Sebastião Avelino e da senhora Eugênia dos Santos Avelino. Nosso homenageado veio para Piraí no ano de 2011, quando casou-se com a senhora Miriam Medeiros. Foi integrante da banda de concerto da FEVRE, Fundação Educacional de Volta Redonda, de 86 a 1999, atuando como tubista e auxiliar do mestre de música.
de 1993 a 1999, ministrando aulas de musicalização nas escolas municipais de Volta Redonda no processo do aço ao clássico, formando bandas mirins, pífaros e percussão e bandas marciais, metais e percussão. Participou de diversos concertos camerísticos como corista, trio de trombone, tuba, solo, pelo Centro Musical de Volta Redonda. Em 1994, foi aprovado em primeiro lugar para o curso de bacharel em música tuba pela UFRJ, na classe do professor Dalmário de Oliveira, tendo percussão como instrumento secundário, incluindo o mesmo em 1998. Devido ao seu aproveitamento no curso, a UFRJ lhe confere um diploma de dignidade acadêmica. O homenageado é pós-graduado em docência do ensino superior pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro e licenciado em música pelo Instituto de Educação do Rio de Janeiro. Em 1997, participou do curso de extensão à música de câmara de Ricardo Takuchian, pela Escola de Música da UFRJ. No mesmo ano, gravou e participou do lançamento, juntamente com a Orquestra Sinfônica de Música da UFRJ, o CD Colombo, de Antônio Carlos Gomes, lançado em 13 de agosto de 1997 pela Universidade, ganhador do Prêmio Sharp em 1998. Gravou uma faixa do CD Música Brasileira para Metais, Dalmário de Oliveira, do projeto Tons e Sons, também da UFRJ em 1998. O homenageado foi autor da letra do hino do município de Porto Real. Atuou como tubista na banda de concerto da FEVRE, Orquestra Sinfônica de Música da UFRJ, como contrabaixista na Orquestra de Cordas de Volta Redonda. Juntamente com os grupos citados, se apresentou nas melhores salas de concerto do país. Professor instrumentista da Orquestra Sinfônica da Fundação CSN, em Volta Redonda, onde participou de diversos shows com artistas renomados, como Geraldo Azevedo, Martinhos da Vila, Flávio Venturini, entre outros. Desenvolveu trabalho na banda de tambores no município de Rio Claro, em Lídice e Passa Três. Há 19 anos é o regente do Coral Alvorada, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Há 10 anos, regente do Coral Renascer, Terceira Idade de Piraí. Professor concursado da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAETEC RJ. Há 19 anos, professor da banda do Centro Municipal de Educação Padre Manuel, em Saquarema, e professor no Colégio Imaculado Coração de Maria, no Rio de Janeiro. Há 10 anos é professor do Centro Educacional Recriando, em Benfica, também no Rio de Janeiro. Em Assim Pensando, reafirmo com certeza, inarredável, que o senhor Leandro dos Santos Avelino é uma das pessoas que merecem a homenagem de ser chamado de cidadão piraiense. Acredito, assim, que a propositura do presente projeto de decreto legislativo estará expressando a manifestação da vontade de todos os piraienses, fazendo luminosa justiça a uma personalidade que tem demonstrado com suas atitudes voltadas para o atendimento dos anseios do nosso povo, um verdadeiro espírito de admirável piraiense. Sala das Sessões, 28 de maio de 2019, assina o vereador Paulo César Leandro Simplício. Requerimento número 106 de 2019. Os vereadores que se subscrevem requerem à mesa, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei número 60 de 2019, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do Regimento Interno desta Casa e submetido à discussão e votação única na sessão plenária de hoje, por encerrar matéria de relevante interesse que exige pronta apreciação do plenário desta Câmara Municipal. Sala das Sessões, 28 de maio de 2019, assina os vereadores. Requerimento número 105 de 2019. Paulo César Leandro Simplício, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora, ouvindo do outro plenário, seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando sua interferência junto à Light, Serviço de Eletricidade S.A., a instalação de rede de baixa tensão na rua Aminênia Pereira da Silva, localizada no bairro Toca do Lobo, neste município. A proposta tem como objetivo a instalação da iluminação pública, que irá proporcionar mais segurança, visto que o local fica muito escuro, causando preocupação aos moradores daquela localidade. Sala das Sessões, 28 de maio de 2019, assina o vereador Paulo César Leandro Simplício.
Indicação número 324, 2019. Ricardo Campos Passos, vereador, usando suas prerrogativas neste legislativo, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a viabilidade da melhoria do escoamento das águas pluviais na travessa Ana Rodrigues Torres, no bairro Asilo, neste município. A localidade acima mencionada retém nas laterais grande quantidade de água durante e após as chuvas, impedindo a passagem dos pedestres e trazendo infiltração e umidade à Casa 60, número 349. Esta situação vem causando muito incômodo e prejuízo aos moradores. Vale ressaltar que tal proposição já foi objeto de igual teor na indicação número 426 de 2017, de autoria do mesmo vereador. Fotos em anexo. Por tais razões, entendendo plenamente justificada a presente proposição e aguardando de Sua Excelência, senhor prefeito, providências cabíveis para o seu atendimento. Sala das Sessões, 28 de maio de 2019, assino vereador Ricardo Campos Passos. Indicação número 325, 2019. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a urgente necessidade de se construir um muro de contenção na Rua da Represa, ao lado do posto de saúde, em Caiçara, neste município. A referida reivindicação resultará na solução de um grave problema que hoje se verifica no local, pois a rua está cedendo, podendo vir a causar graves acidentes e inviabilizar a passagem dos transeuntes no local. Entendendo plenamente justificada a presente proposição e aguardando seu pronto atendimento, Sala das Sessões, 28 de maio de 2019, assino o vereador Luiz Fernando Colucci Júnior. Indicação número 326 de 2019. José Paulo Carvalho de Oliveira, o vereador Russo, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente a viabilidade de realizar pavimentação nas ruas de entrada e saída do bairro Caiçara, neste município. A presente indicação se faz necessária, pois as ruas estão em péssimo estado de conservação, dificultando a passagem dos carros, ônibus, ambulâncias e trazendo muitos transtornos aos que ali trafegam. Face ao exposto, diante da necessidade reivindicada, solicito a Sua Excelência, senhor prefeito municipal, possibilidade a esta justa reivindicação. Sala das Sessões, 28 de maio de 2019, assino o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Indicação 329 de 2019. Paulo César Leandro Simplício, vereador Cezinha, com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se determinar a secretaria competente que seja feito um projeto visando a possibilidade da construção de uma escadaria na servidão que liga a rua Renato Breves à rua São João, no bairro Vila das Palmeiras, em Piraí, neste primeiro distrito. Tal solicitação, se atendida, beneficiará os moradores que se utilizam dessa servidão, para diminuir a distância entre as duas ruas, principalmente idosos e crianças, pois o caminho é muito perigoso, facilitando assim o acesso de ida e vinda dos moradores. Vale ressaltar que tal solicitação já foi objeto igual teor na indicação número 11 de 2017, de autoria deste vereador. Por esta razão, apresento a presente proposição esperando atendimento por parte do chefe do Executivo Municipal. Sala das Sessões, 28 de maio de 2019, assino o vereador Paulo César Leandro Simplício. Moção número 7 de 2019. O vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho, usando suas prerrogativas, apresenta à mesa, ouvido do outro plenário, moção de pesar pelo passamento do senhor Sebastião Barbosa, ocorrido no dia 25 de maio do corrente ano. A vida do falecido, sem contestações, foi marcada pela alegria e generosidade, deixando no seio de seus familiares uma lacuna que jamais será preenchida. A família que sentirá com maior intensidade a dor da saudade, esperamos que o manto da conformação, tão sabiamente ofertado pelo tempo, possa envolvê-la, ficando, no entanto, na mente de seus entes queridos, a forte e viva lembrança de sua imagem. Consciente de que palavras pouco dizem em momentos como estes, apresentamos a nossa solidariedade no sentimento da dor. Que dá presente e dê ciência à digna família enlutada, Sala das Sessões, 28 de maio de 2019, assino o vereador Mário Hermínio da Silva Carvalho. Moção número 8 de 2019. João Carlos dos Santos Máximo, vereador com apoio dos demais edis, no uso de suas prerrogativas legais, apresenta à mesa, diretor ouvido do outro plenário, moção de aplauso aos membros do Conselho Municipal
de política cultural no município de Piraí. O Conselho foi criado através da Lei número 1045, de 30 de agosto de 2011, e tem, entre outras finalidades, aprovar os planos e programas e projetos culturais destinados à promoção e desenvolvimento das atividades no município. Os membros que foram nomeados para o biênio 2019-2020 é composto por representantes da sociedade civil, secretarias municipais e diretoria executiva abaixo relacionados. Representantes da sociedade civil, no segmento de artesanato, Jane Medeiros Nascimento e Luzia Cristina de Oliveira. Segmento Artes Plásticas, Nancy de Araújo Miranda e Alexandre Teixeira. Segmento Artes Ciências, Márcio Murilo Monteiro Nicolau e Ana Lúcia de Souza Braga Pinto. Segmento Cultura Popular, Deise Teixeira de Miranda e Paulo Márcio Cruz Vilaça. Segmento Literatura, Saulo Soares Monteiro de Carvalho e César Silva e Souza. Segmento Música, Aluir Teixeira e Juarez Barcelos de Paula. Segmento Artes Plásticas, Nancy de Araújo Miranda e Alexandre Teixeira. Esse foi repetido. Tem que tirar aqui. Representantes do Poder Público, Secretaria Municipal de Cultura, Rogério Nunes e Anita Rodrigues Paiva. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Edvane Castilho Lages e Alessandra Monteiro Coutinho. Secretaria Municipal de Educação, Silvânia Gonçalves da Rocha e Edna da Silva Pereira. Secretaria Municipal de Esporte, Deise Lúcia Lima Botelho e Fábio Lúcio Paulino. Secretaria de Governo, Antônio Carlos Mensor Assis e Márcia Guedes. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernanda Lopes Pinto Silva e Ivana Franco Ferreira dos Santos Vidal. Diretoria Executiva, Presidente, Rogério Nunes da Silva. Vice-Presidente, César Silva de Souza. Primeiro secretário, Anita Rodrigues Paiva. Segundo secretário, Paulo Márcio Cruz Vilaça. Portanto, desejamos aos integrantes do referido Conselho sabedoria, sucesso, pois um conselho ativo provoca e estimula novos hábitos e pensamentos que podem ser incorporados no orçamento e no planejamento e na política pública da cidade. Que da presente ciência homenageado, Sala das Sessões, 28 de maio de 2019, João Carlos dos Santos Máximo. Coloco em discussão e votação única o requerimento de urgência 106/2019. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 7 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres técnicos dos projetos do Decreto Legislativo 8, 9 e do Projeto de Lei 60 de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatores, Darley Gomes de Moraes e Mário Hermínio da Silva Carvalho. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos reunida, veio o projeto de Decreto Legislativo número 8, de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, que visa conceder título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor David Clementino de Lima. A finalidade do projeto é a concessão de título de cidadania a uma pessoa que muito contribuiu e contribui para o desenvolvimento do nosso município, pelo trabalho que prestou em benefício de toda a população piraiense no desempenho de suas atividades empresariais. Os recursos para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação do presente projeto de decreto legislativo encontram-se apontados no artigo 3º do projeto, atendendo assim ao que determina a Lei 4.320, de 17 de março de 1964. A legalidade do projeto encontra respaldo no artigo 19, inciso 22, da Lei Orgânica do Município de Piraí. Quanto à sua conveniência e oportunidade, também sobre seus aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada se nos afigura que possa obstacular sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 8, de 2019, de acordo com seu texto original. Sala das Comissões, 28 de maio de 2019, assina os vereadores Darley Gomes de Moraes e Maria Hermínio da Silva Carvalho. Conclusão das comissões.
pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 28 de maio de 2019, assina o vereador Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e José Paulo Carvalho de Oliveira, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Decreto Legislativo número 9, 2019. Relatores: Darley Gomes de Moraes, Maria Hermínio da Silva Carvalho. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento reunida, veio o projeto de Decreto Legislativo número 9, de autoria do vereador Maria Hermínio da Silva Carvalho, que visa conceder título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Rodrigo Paulo de Souza Oliveira. Os recursos para o atendimento das despesas decorrentes da aplicação do presente projeto de decreto legislativo encontram-se apontados no artigo 3º do projeto, atendendo assim que determina a Lei 4.320. A legalidade do projeto encontra respaldo no artigo 19, inciso 22, na Lei Orgânica do município de Piraí, que visa autorizar privativamente título de cidadania honorária piraiense. Quanto à sua conveniência e oportunidade, também sobre seus aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada se nos afigura que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 9 de 2019. Sala das Comissões, assinam os vereadores Darley Gomes de Moraes e Maria Hermínio da Silva Carvalho. Relatores. Conclusão das comissões. Pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 28 de maio de 2019, assinam os vereadores Wilden Vieira da Silva e José Paulo Carvalho de Oliveira. Projeto de Lei número 60 de 2019. Comissões permanentes em conjunto, Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamentos. Origem: Prefeitura Municipal de Piraí. Em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20 de 12 de 2002, regime interno, as comissões acima referenciadas em conjunto examinam o projeto apresentado com a conclusão ao final. Não resta a menor dúvida quanto à legitimidade e à competência para a apresentação do projeto ora em exame. Observa-se que o projeto de lei encaminhado pelo Executivo Municipal obedece ao princípio legal da reposição. Não obstante a sensibilidade demonstrada com este projeto, atende-se um dos princípios esculpidos no artigo 37 da nossa Carta Magna, ou seja, o princípio da legalidade, pois a alteração salarial somente através de lei, obrigando também outros princípios de suma importância na administração pública, quais sejam da moralidade e da impessoalidade, atendendo a todos na mesma data e no mesmo índice. Portanto, não vislumbramos nenhum óbice de ordem legal ou constitucional que possa impedir a aprovação do projeto de lei que concede aumento aos servidores públicos do município de Piraí. Da mesma forma, no que tange ao aspecto orçamentário e financeiro, pela evidência clara na sua execução, quando até da sua elaboração, hoje, obviamente, a lei orçamentária anual na alocação dos recursos para este momento e sempre no mês de maio, rigorosamente uma tradição. Diante do exposto, opinamos como relatores das comissões nomeadas pela procedência e consequente aprovação precisos nos termos do projeto. Sala das Comissões, 27 de maio de 2019, assinam os vereadores Darley Gomes de Moraes e José Paulo Carvalho de Oliveira. Membros das comissões, de acordo com o parecer dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 27 de maio de 2019, assinam os vereadores Maria Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e o Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, eu vou dar só um recadinho aqui da Secretaria de Esporte e Educação. Abertura do Jodemup, dia 1º de junho, às 8 horas, na Praça da Preguiça. Início dos jogos, de 11 a 14 de junho, das 8 da manhã às 17 da tarde, no Centro de Eventos de Piraí. Obrigado, presidente.
Nos termos do artigo 216 do Regimento Interno, convido o cidadão Washington Luiz para que faça o uso da palavra pelo tempo máximo de 10 minutos. Lembrando que, conforme o disposto no parágrafo único do mesmo artigo, não lhe é permitido abordar temas que não guardem relação com mencionada inscrição, ou seja, o reajuste do servidor público do município. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que me ouvem. Senhor presidente, confesso que eu estava com um pouquinho de saudade de, como cidadão, fazer uso novamente dessa tribuna. Essa é a 15ª. Não tive o mesmo prestígio dos senhores em ter o reconhecimento dos eleitores, não tive a capacidade de provar a eles que merecia estar aqui, mas continuo tendo o prazer de usar da tribuna e falar um pouquinho do que eu sei. E agradeço a Deus por isso, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Senhor presidente, esse projeto do Executivo, ele é interessante porque ele provoca uma discussão especial e eu vinha pensando a respeito desse assunto, dessa discussão, e me lembro que em 2 momentos me trazem a lembrança para tratar desse assunto, que é um assunto muito importante, porque ele trata da questão de salário, de justiça social, de reconhecimento a quem trabalha de verdade, e isso envolve muito com as finanças do governo, né, os recursos, a questão econômica do município, e a gente sempre lembra da grande dificuldade econômica que o país atravessa. Mas, senhor presidente, Mário Hermínio, né, que está em exercício, é ele, não é? Então, senhor presidente, esse é um outro problema que não estou fugindo, mas é importante eu colocar aqui, porque quando a gente usa da tribuna, a gente, além de estar falando para o público, a gente está falando também para os vereadores, porque a gente tem, se não a ilusão, a pretensão de que com a nossa fala interfira ou influencie ou ajude na construção do voto do vereador. Na medida que, no meu caso, que sou cego, não sei para quem eu estou falando, fica complicado. Eu sei também que o João Máximo está, porque ele leu uma palavra do Senhor, sei que o Júnior dentista, mas não sei quem mais está. Então eu peço respeitosamente que o senhor leve ao presidente e aos demais membros dessa casa a refletirem na questão de cumprir com o regimento, já que temos que cumprir com o regimento, artigo 157, se não me falha a memória, que diz que tem que ser feita a chamada, de modo audível. Tem um painel aí, mas eu sou cego, não sei nem quando estou aqui presencialmente, nem quando em casa estou, não sei quais são os vereadores e quem estará votando nisso ou naquilo. Também aproveito a oportunidade, já está na hora também dessa casa colocar um intérprete Senhor de Libras. Senhor Washington, é o seguinte, o Francis já até passou para a gente aqui as necessidades que você tem, e a gente está providenciando, a casa já está providenciando isso,
reivindicações, ver que teve aqui uma sessão, um tempo passado, que teve aqui uma representante fazendo todo o intérprete de Libra. Maravilha. Então, a casa está providenciando isso. Maravilha. Tá? Muito bom, senhor presidente. Bacana. Bacana isso, reconhecer naqueles que têm suas diferenças a necessidade de encontrar a sua autonomia. Bom, voltando então ao que mais interessa-nos. Senhor presidente, me lembro de dois binômios, eu diria, acho que não estou enganado em dizer assim, que trata dessa questão de aumento de salário. É a revisão anual de salário, né? Revisão anual de salário e também a remuneração, reajuste de remuneração. Esse projeto ele atende à revisão anual de salário. Toda classe, né, no caso o servidor público, em maio, ocorre essa revisão anual de salário. Ela atende como finalidade, se possível e de preferência, no mínimo, repor à classe salarial a inflação. Mas quando possível, e sempre buscando essa possibilidade, e quando o país ele alcança o PIB, né, uma variação além de zero no PIB, é bom também que o chamado ganho real seja incorporado também a essa revisão anual de salário para o funcionalismo público, como tem para todas as outras categorias e profissões Brasil afora. O reajuste de remuneração é uma outra opção que os governantes têm quando, de modo que, quando possível, ele atenda também o funcionário público. Na questão da revisão anual, como foi dito, lido no projeto, o parecer das comissões, a legalidade e tudo mais, inclusive, ele tem que agir pelo princípio também da isonomia. Se deu 2%, é para todo mundo. 1% é para todo, 10% é para todo. Quem ganha 10 mil ganha 10%, e quem ganha R$1.000 ganha 10%. Assim também 2%, 1%. Então, esse é a revisão anual. No caso aqui está sendo proposto 2%, se não me engano. Bom, mas poderia ser, não sei se foi pensado da parte do Executivo e também, não sei se daqui dessa casa, como uma sugestão, que também poderia ser discutida essa possibilidade, sendo que aí não fere a regra da isonomia a partir do momento em que busca-se, ou se fosse o caso, para pelo menos fazer uma questão de justiça para quem ganha menos, seria o caso, então, de ver qual a classe que tem aquele salário, aquela remuneração mais inferior, mais necessitada, com mais dificuldade, né, de se sustentar, faria-se, então, um projeto de lei separado, aonde, então, entraria essa revisão de remuneração. Essa aqui é a minha colocação a respeito disso. Não sei se isso seria possível na conjuntura atual, mas eu acho que deveria isso ser pensado. Senhor presidente, por favor, quando faltar 1 minuto, o senhor me avisa. E também, por consideração, dá um descontozinho aí naquela, tá? Aquela preliminarzinha. Muito bem. Bom, voltando então. O país vive uma situação difícil, né? Isso para todos nós sabemos muito bem. Mas eu acho que a dificuldade não impõe a capacidade de se estar buscando meios, maneiras, modos de se adequar às necessidades, especialmente no que se diz respeito a essa questão de valorizar o funcionário público. Existem meios, maneiras de se pensar o que fazer para poder, quando no momento apropriado, como é o de agora,
estar, então, trabalhando nesse sentido. Existe uma diferença muito grande, uma disparidade tremenda em relação àqueles que ganham muito ou mais, aqueles que exercem um cargo, Senhor, está faltando 1 minuto para você, tá? Que isso, senhor presidente? O senhor considerou aí aquela... Tá? Tá certo. Bom, então, é importante que seja considerado isso. É importante que se leve em conta, né, todas aquelas condições para que se possa buscar, valorizar o funcionário público, como também aqui nesta casa, como também aqui há disparidade, há aqui também uma diferença muito grande entre até mesmo os senhores parlamentares e aqueles que trabalham na casa e são efetivados, ou até mesmo se dedicam, né, na função de servir, né, a casa, e está, assim, colocando à disposição de todos, porque é a casa do povo. Portanto, senhor presidente, trago essa minha fala, trago essa minha contribuição humilde e simples, de modo que é preciso pensar mais em todos os sentidos, em todos os poderes, tanto no legislativo, como especialmente no executivo, que é o que eu estou aqui para falar, quando se tiver que buscar e pensar em soluções para valorizar. Essa casa também tem no seu portal funcionários com salário de 800 e poucos reais, como o vereador Prico disse, que tem na prefeitura. Provavelmente há alguma coisa aí que não está sendo ainda colocada, e com o triênio, com isso, com aquilo, como lá no portal lá deve dizer que ganha 800 e pouco, aqui também está dizendo, e alguma coisa também tem que ser colocada. Então, é essa a minha... o meu papel aqui, a minha iniciativa aqui, não é ficar jogando pedra no poder A, B ou C, não é ficar criticando o político A, B ou C, mas é tentar buscar de forma simples, de forma humilde, como eu sempre me coloquei aqui em todos os lugares, dar a minha contribuição, dar a minha fala, tentar contribuir com uma ótica a mais, uma visão mais diferenciada de quem não está exercendo o poder de legislar, mas está no dia a dia ouvindo e tratando de todas as coisas que envolvem o nosso município. Muito obrigado pela compreensão, muito obrigado por ter aqui me aceito e ouvido nessa tribuna. Que Deus nos abençoe. Obrigado. É porque a gente tem que obedecer o regimento, tá? Tá ok. Passaremos para o uso da palavra em tema livre os seus vereadores inscritos da forma regimental por tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Hildon Vieira. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Presidente, eu quero começar hoje parabenizando o cidadão Austin, nosso vizinho, meu vizinho, pelas belas palavras colocadas aqui nessa tribuna. Quero falar também, senhor presidente, um pouquinho sobre essa mensagem do Executivo, que oferece 2% aos servidores. Como eu disse semana passada, eu não venho aqui hoje a essa tribuna discutir números, porque eu não tenho condições para isso. Apesar que seria um dever meu estar aqui discutindo números, né? Mas, infelizmente, o meu questionamento é em cima disso. A mensagem chegou
como eu falei semana passada, aos 45 do segundo tempo, chegou terça-feira passada. E ontem tivemos a presença do secretário de Fazenda e de Administração, às 17 horas. E essa mensagem chegou terça-feira passada, às 16 horas, e em momento algum foi discutido com essa casa. Momento algum tivemos a oportunidade de discutir, de opinar, de entender as contas. Porque além da mensagem ter chegado na terça-feira passada, ainda veio sem impacto financeiro. Nem isso eles mandaram. Além de mandar os 45, nem os números que fizeram ele chegar aos 2%, veio no projeto. E ontem, quando a secretária veio, né, representando o executivo, porque a pedido do vereador, eu não me lembro se foi o vereador Russo ou outro vereador aqui, o pedido foi para que o prefeito viesse, mas eu já esperava que ele não fosse aparecer. Mas a secretária de Fazenda e o secretário de Administração, eles vieram, trouxeram números para a gente em um papel que não tinha nem o timbre da prefeitura e não tinha assinatura de ninguém. Um papel que qualquer um poderia fazer. E mais uma vez, nós ficamos de votar, porque cabe a essa casa votar, um percentual de 2%, sem ter o direito de discutir, de debater, confiando na palavra do Executivo, mais uma vez. Sendo que um dos nossos papéis aqui é esse, é discutir as contas do prefeito, discutir e ver se a gente poderia, talvez, dar um aumento maior ou não, como eles falam que não, mas de apresentar. E agora, hoje, no dia de votar, que chegou o impacto financeiro aqui para a gente, chegou mais ou menos, não chegou como deveria ter vindo. Eu dei uma olhada muito rápida aqui, mas eu tenho certeza, eu sempre acompanhei, os outros anos, não veio como deveria ter vindo. Mas, feito em cima da hora lá, às pressas, acredito eu, mandaram para a gente aqui o impacto. E nesse impacto, com esses 2%, o nosso limite, que é de 54%, nós vamos chegar a 42%. Isso é o impacto financeiro, está ali no projeto do prefeito. Nós estamos chegando a 42%, no limite de 54%. Como nós não fizemos os estudos juntos, não tivemos a oportunidade de debater, quem me garante que o prefeito não poderia dar mais de 2%? Então, hoje, o meu voto, eu iria me abster para não votar contra, que se eu votasse contra, eu estaria votando contra os 2% do servidor. E eu acredito que eu queria 10%, 20%. Eu queria que me provassem que não tem condições de dar mais de 2%. E isso não foi feito. Então, vamos votar 2%. É melhor 2% que nada, que 0%. Que nós só temos essa opção. Ou votar ou não. A solução seria discutir antes. A solução não, né? As condições que a gente teria de discutir antes poderia ter me convencido que só daria para dar 2%. Mas não tivemos essa chance, então hoje a nossa opção é votar 2% ou votar 0%. Eu iria me abster, mas temos que ter 6 votos para aprovar o projeto. E se eu me abster, eu sei que eu conversei muito com o doutor Ricardo, com outros vereadores que têm vontade também de se abster, não vai ser aprovado os 2%, então eu vou votar favorável. Mas vou votar favorável a esses 2%, muito chateado, indignado. Não por ter certeza que daria para dar um valor maior, mas de não ter tido o direito de ter discutido esses números com o Executivo. Mudando de assunto, senhor presidente, eu recebi hoje uma denúncia de um morador de Caiçara, que foi à creche
para tentar matricular seu filho. Acredito que já seja para o próximo ano. E foi recebida por uma servidora da creche. A hora de pegar os dados para fazer a matrícula ou para deixar na fila, ele ouviu dessa servidora, que ele não cita o nome, que não poderia deixar o nome dele na fila, fazer a matrícula, porque ele mora no Caiçara. Ele questionou, e essa servidora falou que era para ele ir à Secretaria de Educação conversar. Ele foi, se dirigiu à Secretaria de Educação. Eu não sei se ele teve a oportunidade de conversar direto com a secretária, ou se foi por mensagem. Ele disse que a secretária reafirmou que ele não poderia fazer a inscrição do filho dele com o endereço de Caiçara. E ele fez essa denúncia aqui na Câmara, no site da Câmara. Inclusive, ele me mandou uma foto, ele veio, denunciou e mandou uma foto que está no site da Câmara, ou no portal no Fala Aí Cidadão. Ele me tirou uma foto de lá, com todos esses dados que eu estou passando. Tem ali no meu celular, e mandou. E tem aqui na Câmara para todos os vereadores, que está aí no Fala Aí Cidadão. E aí eu me pergunto, eu quero deixar aqui, presidente, que segunda-feira eu vou fazer um requerimento pedindo informações à Secretaria de Educação, ao Executivo, quais são os critérios adotados para a inscrição das crianças que estão lá. Porque eu vejo, se realmente aconteceu dessa forma, é a denúncia que está na Câmara e ele me passou, uma discriminação. Por que o pessoal de Caiçara não pode ter o filho na creche, sendo que eles pagam os mesmos impostos que os outros? Nós só temos uma creche. Se tivesse uma creche no Caiçara ou uma mais próxima, eu poderia entender, mas só temos uma creche. Se só temos uma creche, por que uma pessoa do Caiçara, ou do Varjão, ou da Jaqueira, Santanese, talvez não pode vir? Tem que ser o pessoal do centro. Eu vejo, já que os impostos são iguais, todos têm que pagar, eu vejo isso como uma discriminação. Então, segunda-feira eu vou fazer um requerimento pedindo ao Executivo o esclarecimento desse caso e quais são os critérios adotados para que as crianças possam se matricular à creche. Era isso, presidente. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Ricardo Campos Passos. Permite falar daqui, presidente? Pode sim, senhor. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, público presente, internauta que nos assiste. Também venho nessa tribuna hoje falar sobre o reajuste salarial. Se é que o que eu entendo de reajuste salarial, porque o índice inflacionário pelo IPCA foi de 3,78 e foi dado 2%. Então, eu não consigo entender reajuste, essa palavra aí, como é que funciona isso. Mas, tudo bem. Vamos considerar um reajuste salarial. Vamos falar dessa forma, né? Eu também sigo a mesma linha de raciocínio do Prico, quando ele foi, o vereador Prico, quando foi nessa tribuna. O que nos deixa muito indignado, realmente, é que há 2 meses atrás, antes de apresentar esse projeto de lei nesta casa, o novo vereador Júnior Dentista já havia solicitado aqui uma ampla discussão justamente para isso, para que a gente pudesse realmente discutir, saber quais são esses índices, saber se há possibilidade de chegar o mais próximo possível do índice da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas isso, infelizmente, não foi discutido com essa casa. Nós não tivemos condições de poder fazer esse estudo junto com o Executivo, e nos foi apresentado esse projeto de lei em cima da hora, com 2%, e a gente fica aí vendido nessa situação, os funcionários perguntando para a gente, só 2%, não poderia ser dado mais? Não sei. Não sei se poderia ser dado mais. Isso não foi discutido com a gente.
Então, a gente estava ali pensando, conversando. A minha vontade era de ser contra a esse projeto de lei, é dizer não. Mas eu digo não a essa falta de consideração a essa casa, falta de respeito com a gente de não ter discutido, uma vez que tem que passar por aqui para ser aprovado. Então, eu acho que a gente teria que ter também discutido esse reajuste. Tá? Mas tudo bem. Mas em respeito ao funcionalismo público, que, como o Prico falou, se a gente não der esses 2%, vai ser zero, que é pior ainda. Então, eu vou votar sim, mas fica aqui o meu repúdio a essa situação de não discussão com essa casa. Tá ok, presidente? Obrigado aí, boa noite a todos. Com a palavra o vereador Luiz Fernando Corucci Júnior. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Primeiramente, presidente, eu gostaria de parabenizar o nosso munícipe e amigo Washington por mais uma participação aqui nessa tribuna, sempre colaborando e contribuindo para a democracia, expondo suas posições. Nem sempre eu concordo com ele, mas hoje, integralmente, está o Washington. Como eu disse semana passada, no momento que foi lido o projeto do reajuste, o principal a ser dito nesse momento, para que as pessoas entendam, eu sempre busco isso, presidente, aqui na tribuna, tentar democratizar e ser o mais claro e transparente possível nas sessões, na leitura, para que haja entendimento do que acontece. Porque as sessões da Câmara não são como novelas, como seriados, que você perde 1, 2 e consegue acompanhar no seguinte. As sessões são bem dinâmicas e a gente tem que mostrar para quem está assistindo ao vivo ou depois a gravação das sessões, que as pessoas entendam o que a gente está discutindo, o que a gente está votando. E eu sempre prezo por esse momento aqui, a gente tentar esclarecer o máximo possível, porque a pessoa que não está na realidade da Câmara no dia a dia, que ele entenda as funções e as razões da gente estar discutindo alguma coisa, estar votando algum projeto. E especificamente na questão do reajuste do servidor, a Câmara, basicamente, ela chancela uma decisão do prefeito em cima da legalidade desse projeto. Basicamente isso. O Executivo, como ordenador de despesa, e ele responde pelas ações que ele não consegue dar legalidade, essa obrigação é dele. E a gente só vota esse reajuste, mas muito mais na questão da legalidade do projeto, como foi lido no parecer das comissões, do que propriamente no valor. Porque se a gente falar dos 2% e da possibilidade de recurso, o vereador Wilden explicou muito bem sobre a questão que está agora na faixa de 42 dos 57 possíveis, 54 possíveis, são todas essas questões em cima de previsões orçamentárias, de um recurso que ainda não entrou, a gente está em maio. Ele já está fazendo uma previsão até dezembro, e que a gente não sabe como vai se comportar. Aí alguns podem falar, mas sempre alcança, sempre vai um pouquinho mais. Mas na prestação de conta não tem, eu errei um pouquinho. Então, tem que trabalhar com essa questão. E o que me traz, principalmente nesse momento aqui, é buscando uma reflexão. Sempre tem vários candidatos lutando para ser prefeito, lutando para ser vereador.
E só fica uma coisa na minha mente. Como um prefeito eleito não dá o máximo possível de reajuste para os seus servidores, pois são eles que vão levar a cidade nas costas. Mas por que isso acontece hoje, a gente falando na realidade de hoje? Em quase todas as cidades, os prefeitos não estão conseguindo dar o reajuste que o seu servidor espera. A maioria não está dando nem o índice inflacionário, não está dando nenhum, nem dois. As cidades que eu já fiquei sabendo, o máximo é o índice inflacionário. Então, assim, se a gente tirar a questão política e discutir seriamente isso, a gente tem que ver que as cidades estão extremamente sufocadas, trazendo o país nas costas. Os recursos ficam no governo federal, no governo do Estado, o município tem a sua arrecadação muito menor, mas hoje as despesas... me preocupa muito a cidade de Piraí, a quantidade de recursos disponibilizados para a saúde e para a educação. Por que eu falo me preocupa? Porque, como não tem apoio do governo federal, do governo estadual, o orçamento fica muito amarrado. E não se tem muita oportunidade e nem outras possibilidades de investimento. Talvez para cidades onde não se tenha 100% de saúde da família. Se a gente for olhar hoje na atenção básica de Piraí, a gente tem mais de 12 médicos, mais de 12 dentistas só no saúde da família, 12 enfermeiros, quase 100 agentes comunitárias, técnicos de enfermagem em todas as unidades. Aí eu fico pensando, uma cidade que não tem saúde da família, que tem um médico lá concursado de 20 horas, que vai em alguns postos, que tem uma técnica de enfermagem. Eu hoje trabalho numa unidade em Barra do Piraí, que tem a faxineira e a auxiliar de enfermagem que fica na recepção. Vão 2 médicos fazendo atendimentos esporádicos durante a semana e eu como dentista. Numa área onde pega 3 bairros, mais de 8.000 pessoas. Aí a gente vê em localidades muito menores dentro de Piraí, com médico, dentista, enfermeiro. Eu estou falando da questão administrativa. Agora vamos falar da questão do funcionário. É triste. Está complicada a situação. O presidente está sem tempo. Ganhou um bônus. Tem 6. Obrigado, João. Então tá. Ontem a gente recebeu aqui representantes dos técnicos de enfermagem, representantes dos motoristas. O salário está achatado. Dentro da minha casa eu tenho uma servidora. Minha esposa é servidora do município concursada. Salário baixo. Muita gente recebendo muito pouco. Aí a gente pode pensar... Eu vou tocar nesse assunto. Eu não estou aqui para agradar A ou B, eu estou para expressar o meu sentimento. Tem a questão, hoje, que a gente podia fazer diferente. Cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração do prefeito, e os cargos de confiança e salário do executivo. Eu fico muito tranquilo em falar sobre isso, porque eu não tenho o poder de nomear ninguém. Eu não votei pelo salário atual do prefeito. Eu tenho a minha consciência muito tranquila e uma linha de pensamento muito clara. Todas as vezes que houve o abono de Natal pelo Executivo, eu votei sim na Câmara. Todas as vezes que o Executivo não concedeu o abono de Natal, eu votei não aqui dentro da Câmara. Sempre fui totalmente contra qualquer reajuste salarial na função de vereador. Porque, se ninguém está tendo, eu não me vejo no direito de conceder, de votar para um reajuste que eu possa me beneficiar no futuro. Então, assim, eu fico bem tranquilo nessa questão. Mas temos que ter a consciência plena, que muitas coisas têm que ser mudadas. A questão eleitoral, partidária, situação, oposição, tem que ser dita com muita responsabilidade, porque
Quando é oposição, fala que vai cortar, que vai... Aí vira prefeito, vira governador, vira presidente, nada muda. Isso me causa uma frustração. Eu nunca tive a oportunidade de ser presidente da Câmara, de ser prefeito, ser ordenador de despesas. Então, com mais tranquilidade ainda eu posso falar, mas na campanha é uma coisa e quando assume é outra. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade de mostrar para o servidor, de mostrar para a população a real situação, todos nós, independente do lado A, do lado B, falar a verdade para as pessoas entenderem. Olha a realidade hoje do nosso país, metade da direita, metade da esquerda. Será que a gente vai conseguir sair dessa situação que a gente está hoje pensando dessa maneira? Eu acho que teria que ser um debate muito mais amplo, sem lado, sem bandeira, sem cor. Se tivesse uma bandeira, é só a bandeira do Brasil. Falar de verdade, o que as pessoas querem ouvir, as pessoas querem entender de verdade o que está acontecendo. E tem que ser analisado caso a caso. O governo federal, o Ministério da Saúde, me manda um projeto para o aumento do agente comunitário de saúde, dentro de uma equipe onde tem técnico, auxiliar de enfermagem, o auxiliar do dentista, e dá uma discrepância dentro da própria equipe. Só que o Ministério só manda esse recurso para o agente comunitário. Ou seja, ele joga no peito do prefeito, do executivo, se vira aí com as outras classes, porque a gente só vai resolver esse. Os outros você resolve. Aí, numa cidade como Piraí, que tem 100% de saúde da família, olha a quantidade de servidores que estão insatisfeitos com salário muito mais baixo, trabalhando no mesmo local, fazendo serviços equivalentes, diferentes, mas equivalentes, no nível técnico, na questão muito parecida no concurso público. Então, assim, o que eu peço é muita seriedade na hora de falar, na hora de usar a tribuna, tentar explicar para as pessoas. Os servidores que vieram ontem, que têm todo o meu apoio, acho que a gente tem que analisar caso a caso, levar isso ao prefeito, levar isso ao executivo. Contem comigo. Mas, na questão da votação, que fique bem claro, se eu pudesse falar com os quase 30 mil habitantes da nossa cidade, essa questão da votação do reajuste dos servidores é meramente técnica da legalidade. A questão relacionada à porcentagem vem dele, porque ele é que responde sobre isso. Boa noite, gente. Obrigado. Eu quero também parabenizar o cidadão Washington por as suas palavras aqui na nossa casa. Eu queria aqui, junto aos meus colegas e a toda a população, aí, principalmente os servidores públicos, pedir ao senhor prefeito, quem sabe com a sensibilidade dele, já que do estudo ele não pôde dar mais do que 2%, como disse o jornal, a responsabilidade é dele, né? Se amanhã ele ultrapassar aí ou não ter dinheiro para pagar, é pior que vai ter que demitir, né? Então, quem sabe ele fazer um estudo e fazer um vale-refeição, um vale-refeição para o funcionário que ganhasse até 2 salários mínimos. Ajudaria bastante, porque tem funcionários que, como ontem mesmo, os motoristas estavam reclamando, né? 1.150, mas aí tem as horas extras, tem algumas coisas, algum benefício. Mas, mesmo assim, um salário muito baixo. Então, quem sabe se ele pode fazer um estudo que poderia dar um abono de R$500 para quem ganhasse até 2 salários mínimos. Ajudaria bastante esses funcionários, esse servidor. E a gente aqui também ficaria, né, satisfeito com esse pedido que a gente está fazendo aqui, em nome de todos os vereadores que eu estou fazendo esse pedido. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação única
em regime de urgência o projeto de lei 60 de 2019 do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 7 votos. Presidente, pela ordem, eu queria justificar meu voto. Pois não. Eu tenho 3 minutos, né, presidente, para justificar meu voto. Obrigado. Eu quero começar justificando meu voto, presidente, dizendo que eu vim a essa tribuna, há 10 minutos atrás, para falar a verdade, falando a verdade. E a verdade é única. Todos os vereadores que votaram aí, acredito eu, votaram sem saber se tinha condições de dar 2 ou mais. Foi isso que eu questionei aqui. Em momento algum eu questionei 2%, questionei valor. Até porque eu não tenho condições. Eu disse que não teria condições para questionar valor, porque não foi discutido com a gente. O que eu questionei aqui foi a falta de respeito. Eu me senti desrespeitado como vereador e não ter tido a oportunidade de ter conversado com a secretária, com as contadoras, de ter conversado com o prefeito e ter ajudado. Ou ter o direito de chegar aqui hoje e falar que eu também sou servidor público, para os meus amigos servidores, não temos condições de dar mais de 2%, senão vamos ultrapassar o limite ou não vamos ter verba para pagar. Era só isso que eu queria. O vereador hoje é o melhor defensor nessa situação do executivo. Se tivesse nos dado essa oportunidade, eu estaria falando hoje aqui, ó, não tem como dar mais de 2% e eu sou servidor público. Quer mais credibilidade que isso? Então, o que eu vim falar aqui, presidente, é a verdade. É que nós não tivemos o direito de discutir isso. Então, eu não estou discutindo percentual, se é para mais ou se é para menos. Eu estou discutindo o direito que nós temos e não foi nos dado de ter discutido a proposta, de ter levado uma outra proposta. Só isso. Sou o único vereador, eu acho que o presidente não estava aqui na época, sou o único vereador que votei favorável. Inclusive, na época, era o presidente da Câmara, ao salário de 26 mil do prefeito. 25 mil, 26 mil, se eu não me engano. Eu só quero colocar aqui que, na época que eu votei, a arrecadação no município era gigante. Os servidores tinham 7% de reajuste, 10% de reajuste, tínhamos dinheiro para fazer as grandes festas. E o atual prefeito, pré-candidato à época, veio aqui e pediu, dentro do meu gabinete como presidente, para que aumentasse o salário dos secretários, o salário do prefeito e do vice-prefeito, que ele ia fazer diferente, faria uma política diferente. Na verdade, eu estou vendo que realmente está fazendo uma política diferente. Eu posso falar o seguinte, eu estou arrependido de ter votado esse salário, mas eu não votei sabendo da crise, não votei sabendo que a receita cairia, eu votei na época o salário do presidente, já vou concluir, presidente, votei na época o salário dos secretários e do prefeito, quando o município arrecadava 200 e tantos milhões por mês, que não tinha crise, tínhamos dinheiro para tudo, inclusive para dar 10% no ano, 7% em outro de reajuste. Então eu vou ter com a consciência tranquila, apesar do meu arrependimento hoje, tá? Obrigado, presidente. Júnior Dentista, justifica seu voto. Presidente, eu vou ser breve, porque eu acho que eu fui mal interpretado pelo Prico. Prico, não foi nenhum tipo de indireta para você, ou para o doutor Ricardo, ou para qualquer outro vereador. Eu falei muito mais num contexto geral da política, que a gente acompanha. A gente já está dentro aqui, eu já estou dentro 7 anos, e isso realmente me entristece muito, de uma maneira geral. Com certeza, no período pré-eleitoral, vão se falar nisso, diminuir os cargos de confiança, mas aí, quando entra, é tudo a mesma coisa, é sempre igual, é sempre o mais do mesmo, não só aqui na cidade, como em todos os outros locais.
E isso deixa a população sempre entristecida. Acho que a gente tinha que fazer diferente. Então, assim, eu proponho que a gente faça um documento, registre em cartório, que qualquer chapa que vai concorrer à eleição municipal vai diminuir 50% e vai tornar público esses cargos de confiança, tornando transparência total. Então, presidente, por tudo que eu disse na fala anterior, eu justifico meu voto sim, até porque a gente não tem como modificar esse percentual. Mais alguém quer justificar o voto? Cezinha. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Eu queria também justificar meu voto. Infelizmente, como o jornal já falou aqui, o Prico, o doutor Ricardo, que fique ciente que a gente não tem como mexer nos números. Esse número, essa percentual vem de lá para cá. Ou a gente aprova ou não aprova. Se deixar de aprovar, vão ficar sem os 2%. Infelizmente, é o que podemos fazer. Então, quero justificar aqui, vou aprovar também os 2%, por não ter outra opção. Bom, vamos seguindo. Coloco em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 8, de autoria do vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 7 votos. Coloco em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 9, de autoria do vereador Maremim da Silva Carvalho. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 7 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 100 do vereador Ricardo Campos Passos. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 6 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 101 do vereador Paulo César Leandro Simplício. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 6 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento 102 do vereador Flávio de Almeida Ribeiro. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 6 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento 103 do vereador Ricardo Campos Passos. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 6 votos. Coloco em discussão e votação única o requerimento 104 do vereador Alex Joaquim da Silva. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 6 votos. Coloco em discussão e votação única a moção número 6 do vereador Alex Joaquim da Silva. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 6 votos. Encerrando a ordem do dia, passaremos para a explicação pessoal, para o uso da palavra em termos dos vereadores inscritos da forma regimental por tempo máximo de 10 minutos. Tem alguém inscrito? Não tem ninguém inscrito. Eu quero aqui justificar a ausência do vereador Darley Gomes de Moraes, do vereador Russo e do vereador Alex e Júnior Rocha. Todos por motivos pessoais não compareceram hoje. Quero aqui também parabenizar o presidente desta casa, o Alex, que hoje está fazendo aniversário. Que Deus ilumine ele com toda sua graça. Não havendo mais oradores,
Declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 3 de junho do corrente ano, à hora regimental. Boa noite a todos.